Você já sentiu que uma parte de você se foi junto com a pessoa que partiu? Já acordou com aquela sensação de vazio no peito, como se a vida tivesse perdido as cores e nada mais tivesse o mesmo sentido? O luto não é apenas saudade. É uma ferida invisível que sangra todos os dias. É olhar para o lugar vazio à mesa, é querer compartilhar uma vitória ou até mesmo uma simples conversa e perceber que não existe mais quem escute. É tentar sorrir para o mundo enquanto por dentro a alma grita em silêncio. Muitas vezes, quem está de fora não entende. Dizem que o tempo cura tudo, que é só ser forte, que vai passar. Mas quem carrega a dor do luto sabe que não é tão simples assim. O tempo não cura sozinho, a força humana se esgota e as palavras comuns parecem insuficientes. O que ninguém vê é que há dias em que levantar da cama já é uma vitória, em que segurar as lágrimas já é um esforço imenso. E eu quero te dizer algo que talvez ninguém tenha te dito ainda. Deus não ignora a sua dor. Ele não olha para o seu luto como fraqueza. Ele não te julga por chorar, por sentir falta, por não entender. A Bíblia diz em Salmo 34:18: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Isso significa que Ele está mais perto agora, no seu momento de dor, do que você pode imaginar. Jesus também chorou quando perdeu um amigo. Lá em João 11:35 está escrito: Jesus chorou. Ele sabia que Lázaro seria ressuscitado, mas mesmo assim ele se compadeceu, sentiu a dor de quem sofre, chorou com os que choravam. Isso nos mostra que o nosso Deus não é indiferente ao luto. Ele entende cada lágrima. Ele acolhe cada coração que sofre. E talvez, no meio dessa dor, você esteja se perguntando: será que um dia vou conseguir sorrir de novo sem sentir culpa? Será que é possível que esse buraco dentro de mim seja preenchido? A resposta é sim. Não porque você vai esquecer quem partiu, mas porque Deus é capaz de transformar a dor em saudade saudável, em memórias que fortalecem, em esperança de reencontro eterno. O luto é um processo e cada um vive de uma forma diferente. Mas em todas as formas existe um ponto comum. Só Deus pode trazer o verdadeiro consolo. Só Ele pode dar aquela paz que o mundo não entende. Só Ele pode aliviar o coração pesado. Só Ele pode restaurar a alma ferida. E é exatamente por isso que estamos aqui hoje. Esta oração da manhã é um convite para você entregar a Ele tudo aquilo que tem carregado sozinho. Não é apenas um momento de palavras, é um encontro real com o Deus que cura, que consola, que transforma. Talvez você tenha escondido sua dor por muito tempo. Talvez tenha fingido estar bem para não preocupar ninguém. Mas aqui, diante de Deus, você não precisa fingir nada. Ele já conhece sua dor e Ele quer te abraçar agora. Então, eu te convido a ficar comigo até o final deste vídeo. Cada palavra desta oração foi preparada para que você sinta o cuidado de Deus sobre a sua vida. Que o Espírito Santo console o seu coração, alivie o peso da saudade e renove a sua esperança. Porque mesmo quando a vida parece ter perdido o sentido, Deus ainda tem um propósito para você. E se enquanto você ouve esta mensagem, o seu coração já foi tocado de alguma forma, eu quero te fazer um pedido especial. Essa oração pode ser a resposta que muitas outras pessoas também estão precisando encontrar hoje. Cada vez que você deixa o seu like neste vídeo, o YouTube entende que essa mensagem precisa alcançar mais gente. E talvez seja exatamente o que vai levar consolo ao coração de alguém que também está sofrendo em silêncio. Eu também quero te convidar a compartilhar a sua experiência nos comentários. Escreva aqui se você já passou ou está passando por esse momento de dor, de luto, de saudade que aperta o peito. Não tenha medo de se abrir, porque aqui você está em um espaço seguro, onde vamos orar e interceder uns pelos outros. Quando você comenta, não apenas fortalece a sua fé, mas também lembra outras pessoas de que elas não estão sozinhas nessa caminhada. E, se você ainda não está inscrito no canal, aproveite para se inscrever agora e ativar o sininho.
Todos os dias nós estamos juntos em orações que fortalecem a alma, curam feridas e renovam a esperança. Se esta palavra chegou até você hoje, é porque Deus tem um propósito em continuar falando ao seu coração. Então, permaneça conosco e permita que cada nova oração seja como um bálsamo diário para a sua vida. Quando alguém que amamos parte, o mundo continua girando, mas dentro de nós tudo parece parar. As pessoas seguem suas rotinas, o trânsito continua, o sol nasce e se põe, mas a nossa alma sente como se tivesse ficado presa em um tempo que não existe mais. O luto não é apenas sobre a ausência de alguém, é sobre a ruptura de um vínculo que fazia parte da nossa vida, da nossa história, da nossa identidade. E isso não é fácil de explicar, porque muitas vezes é uma dor invisível, silenciosa, que só quem sente entende. É curioso como, para quem está de fora, a vida parece voltar ao normal rápido demais. No início, todos ligam, todos querem saber como você está, todos oferecem palavras de conforto. Mas depois de alguns dias ou semanas, a atenção diminui. As ligações se tornam raras e, aos poucos, você percebe que o mundo ao redor espera que você esteja melhor. Só que dentro de você, a ferida ainda sangra. O sorriso volta para o rosto por educação, mas o coração continua pesado. É esse descompasso entre o que o mundo vê e o que você realmente sente que torna o luto tão solitário. Quantas vezes você já ouviu a frase "o tempo cura tudo"? E no fundo, essa frase soa quase como uma pressão. Como se fosse só uma questão de esperar, como se a dor tivesse prazo de validade. Mas quem já perdeu alguém sabe que não é bem assim. O tempo pode até suavizar, mas não cura sozinho. O vazio permanece, a saudade continua, a lembrança volta como uma onda inesperada em um dia aparentemente tranquilo. A verdade é que o tempo, por si só, não tem poder para sarar feridas tão profundas. Quem cura é Deus. E é nesse ponto que precisamos quebrar uma expectativa que muitas vezes o mundo tenta nos impor. Você não precisa fingir que está bem para provar fé. E não precisa esconder sua dor para ser aceito por Deus. Chorar não é falta de fé. Sentir saudade não é fraqueza espiritual. Jesus mesmo chorou diante do túmulo de Lázaro, e isso nos mostra que até o Filho de Deus reconheceu o peso da perda. O luto não diminui sua espiritualidade, mas abre espaço para que Deus se revele como Consolador. Existem dores que não se compartilham facilmente, porque são profundas demais para serem colocadas em palavras. Talvez você já tenha tentado explicar a alguém o que sente e tenha se frustrado, porque percebeu que a outra pessoa nunca conseguiria entender de verdade. Isso acontece porque o luto é único para cada um. Não existe um manual, não existe um tempo certo, não existe um formato exato, mas existe uma promessa. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Mateus 5:4. Esse é o olhar de Deus sobre a sua dor. Ele não ignora, ele não apressa, ele não cobra que você supere rápido. Ele promete consolo. E o consolo de Deus não é como o do mundo. O mundo tenta trazer distrações, frases prontas, conselhos superficiais. Mas o consolo de Deus é profundo, é real, é capaz de entrar naquele lugar do coração onde ninguém mais pode alcançar. Ele não apenas seca as lágrimas, ele entende cada uma delas. Ele não apenas fortalece, ele permanece presente nos dias em que ninguém mais permanece. Ele não apenas te ajuda a sobreviver, ele te ensina a viver de novo. Por isso, se hoje você acordou com a alma pesada, sentindo o vazio do luto, saiba que não está sozinho. Deus está mais perto do que você imagina. Ele conhece a dor que você não consegue colocar em palavras. Ele sabe das lágrimas que você esconde e ele recolhe cada uma delas como sementes que um dia florescerão em alegria. E antes de seguirmos, eu quero que você faça algo simples, mas poderoso. Escreva aqui nos comentários, como uma declaração de fé, a palavra consolo.
Escreva isso não apenas como um gesto, mas como um pedido e uma entrega. Senhor, eu recebo o teu consolo hoje. Que essa palavra seja como um ponto de partida para que o Espírito Santo comece a tocar áreas do seu coração que precisam ser restauradas. A saudade é um sentimento que não pede licença. Ela aparece de repente, sem aviso, em momentos que parecem banais. Às vezes é um cheiro, uma música, uma lembrança solta no meio do dia que faz o coração apertar. E é nesse instante que a ausência se torna quase insuportável. Porque a saudade não é apenas lembrança, é um grito silencioso da alma pedindo de volta algo que não pode mais ser tocado. Quem já perdeu alguém sabe que a saudade não segue lógica. Ela não respeita calendário, não se prende a datas especiais. Ela chega no meio da rotina, quando você menos espera, e bagunça tudo por dentro. É olhar para a cadeira vazia, abrir uma gaveta e encontrar algo esquecido, ouvir uma palavra que a pessoa costumava dizer. É nesse momento que o coração se cala por fora, mas grita por dentro. Esse silêncio é muitas vezes incompreendido. Para quem está ao redor, pode parecer que você já superou. Afinal, você segue em frente, trabalha, conversa, sorri quando precisa. Mas o que ninguém vê é que há dias em que a alma está em pedaços. E mesmo assim você continua. Mesmo assim você se levanta. Mesmo assim você encara o mundo. Isso é coragem, mesmo que você não perceba. Isso é força, mesmo que pareça fraqueza. E é nesse ponto que precisamos lembrar. Deus não apenas escuta palavras, Ele escuta silêncios. O Salmo 56:8 diz: Tu contas as minhas aflições, põe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas no teu livro? Isso significa que nenhuma lágrima é desperdiçada, nenhum suspiro é esquecido. Até aquilo que você nunca disse a ninguém, o Senhor já conhece. Ele sabe do peso da sua saudade. Ele entende o silêncio do seu coração. E talvez você já tenha se perguntado: será que vou conseguir viver sem essa pessoa? Será que a vida pode voltar a ter alegria? Essas perguntas são naturais no processo do luto. O coração busca respostas, tenta encontrar lógica no que parece ilógico. Mas mais do que respostas, o que Deus oferece é presença. Ele não promete que não haverá saudade, mas promete que a saudade não vai te destruir. Ele não promete que não haverá lágrimas, mas promete que cada lágrima será acolhida. Ele não promete ausência de dor, mas promete presença em meio à dor. Jesus disse em João 14:18: Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Essa é a essência do consolo divino. Você nunca está sozinho, mesmo quando sente que tudo perdeu o sentido. A saudade pode ser pesada, mas a presença de Deus é mais forte. O silêncio do coração pode ser doloroso, mas a voz do Espírito Santo pode preencher até os espaços mais vazios da alma. Se você está ouvindo essa mensagem agora e sente que a saudade tem sido maior que a força, lembre-se, é no colo de Deus que você encontra descanso. Não precisa disfarçar, não precisa se esconder, não precisa fingir. Ele não exige de você uma fé perfeita. Ele não pede que você esteja forte o tempo todo. Ele só pede que você se entregue, porque é nessa entrega que a saudade começa a se transformar, pouco a pouco, em lembrança que fortalece ao invés de paralisar. E antes de seguirmos, eu quero que você declare nos comentários uma frase que pode se tornar uma oração hoje. Senhor, guarda o meu coração. Escreva isso como quem entrega a saudade, como quem pede proteção para a mente, como quem se lembra de que não está só. Em meio ao peso da saudade e ao silêncio do coração, surge uma pergunta que ecoa dentro da alma. E agora? Como vou continuar? Essa dúvida é real e muitas vezes parece não ter resposta. O luto não é apenas a ausência de alguém querido, é também a ausência de planos, de conversas que não vão mais acontecer, de momentos que foram interrompidos. E é justamente nesse vazio que as promessas de Deus se tornam fundamentais.
A Bíblia não nos esconde que haverá momentos de dor, mas ela nos garante algo que o mundo não pode oferecer: consolo verdadeiro. Em Mateus 5,4, Jesus declara: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Note que ele não disse se chorarmos, mas quando. O choro é inevitável, mas a promessa é que, em meio às lágrimas, existe um consolo reservado para cada coração quebrantado. Outro texto poderoso está em Salmo 34:18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Essa é uma das maiores garantias que podemos carregar no luto: a proximidade de Deus. Quando todos parecem ter se afastado, quando a solidão pesa, quando ninguém parece entender, é aí que ele se faz mais presente. Ele não é um Deus distante que observa de longe. Ele é Emanuel, Deus conosco, aquele que caminha junto em cada passo do vale da dor. E talvez você já tenha se perguntado: por que Deus permitiu isso? Por que ele não impediu? Essas perguntas são parte natural do processo de luto, mas, mesmo quando não encontramos explicações, podemos encontrar direção. Em João 14:27, Jesus disse: deixo-vos a minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. O mundo oferece distrações passageiras, mas Jesus oferece paz real, uma paz que não depende das circunstâncias. Essa paz não apaga a saudade, mas a torna suportável. Não elimina as lágrimas, mas dá sentido a cada uma delas. Não apaga a dor, mas transforma a dor em força para continuar. A promessa de Deus não é que você nunca mais vai sentir falta, mas que essa falta não vai te destruir. Ele promete que o luto não será o fim da sua história. O apóstolo Paulo também escreveu em 2 Coríntios 1:3-4. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em qualquer tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Essa palavra mostra que até a dor pode ser transformada em missão. O consolo que você recebe de Deus hoje pode ser a força que amanhã vai ajudar alguém que também perdeu. É assim que as promessas de Deus se cumprem, não apenas trazendo paz para você, mas também transformando a sua dor em testemunho de esperança. O luto pode parecer o fim, mas nas mãos de Deus, ele pode se tornar o começo de um novo propósito. Ele não desperdiça nenhuma lágrima, nenhuma lembrança, nenhuma saudade. Tudo é usado para moldar, fortalecer e conduzir você para mais perto dele. E agora eu quero te convidar a refletir sobre uma frase que pode mudar a forma como você enxerga essa fase. A promessa de Deus é maior do que a minha dor. Se essa palavra falou com você, escreva essa frase nos comentários, como um ato de fé, como uma declaração de que você crê que o Senhor está no controle, mesmo quando tudo parece sem rumo. Vamos orar. Senhor, nesta manhã, nos colocamos diante de Ti com corações quebrados e cheios de saudade. Tu és o Deus que conhece cada detalhe do nosso ser, que sabe a dor que tentamos esconder até de nós mesmos. Hoje, Pai, queremos abrir a nossa alma diante de Ti e entregar aquilo que tem pesado demais para carregar sozinhos. O luto, a ausência, a saudade que sufoca, o silêncio que dói. Tu nos lembraste na Tua palavra que bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Mateus 5:4. Então, nós pedimos, cumpre essa promessa agora. Derrama o Teu Espírito Consolador sobre cada vida que ora comigo neste momento. Que cada lágrima seja transformada em sementes de esperança. Que cada suspiro seja ouvido como uma oração silenciosa e que cada coração encontre descanso no Teu colo. Senhor, muitos que estão aqui ainda revivem memórias dolorosas, ainda acordam no meio da noite com a ausência latejando, ainda sentem que parte deles foi embora junto com quem partiram. Mas nós cremos que o Teu amor é capaz de preencher os espaços mais vazios da alma.
Onde há ferida, coloca o teu bálsamo. Onde há peso, traz alívio. Onde há dor, derrama a tua paz, que excede todo entendimento. Tu és o Deus que não desperdiça lágrimas. Em Salmo 56:8 está escrito que tu recolhes cada uma delas. Então pedimos que hoje essas lágrimas não caiam em vão, mas se tornem testemunho de cura, de restauração e de fé. Fortalece os que se sentem sem forças, levanta os que estão prostrados, dá coragem aos que pensam em desistir. Espírito Santo, envolve cada coração enlutado com a certeza de que não estão sozinhos. Que sintam a tua presença real agora, como um abraço invisível, mas cheio de amor. Ensina-nos a transformar a saudade em lembrança de gratidão, a dor em força para continuar e a ausência em confiança na esperança da vida eterna. Declaramos em nome de Jesus que nenhum coração ficará preso no luto para sempre. Que hoje comece um tempo novo em que a memória de quem partiu não será apenas dor, mas também motivo para honrar a vida e seguir em frente com fé. E se essa oração falou com você, eu quero que você declare nos comentários: eu recebo consolo. Escreva isso como um ato de fé, como quem se apropria da promessa de que Deus está ao seu lado e nunca vai te abandonar. Se você chegou até aqui, é porque essa mensagem encontrou espaço no seu coração. E isso já é um sinal de que Deus está trabalhando em você, curando feridas e enchendo sua alma de esperança. O luto não é o fim da sua história. A dor que hoje parece insuportável pode se transformar nas mãos de Deus em força, em maturidade espiritual e em uma nova forma de enxergar a vida. A lembrança de quem partiu não precisa ser apenas motivo de tristeza. Ela pode se tornar inspiração para continuar vivendo com mais intensidade, mais amor e mais fé. Cada sorriso guardado na memória, cada gesto de carinho, cada momento vivido pode ser transformado em combustível para seguir em frente. Porque a vida não termina na despedida. A vida continua com propósito. Jesus disse em João 16:22, assim também agora vós tendes tristeza. Mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vô-la tirará. Essa é a promessa de reencontro que sustenta o nosso coração. A certeza de que a morte não tem a palavra final, porque em Cristo temos a vida eterna. Essa é a esperança que consola, que fortalece, que dá sentido à caminhada, mesmo em meio às lágrimas. Por isso eu quero te encorajar. Não desista, não se entregue ao desespero, não permita que o luto defina quem você é. Deus está te levantando hoje para viver um novo tempo. Ele é o Deus que transforma o pranto em dança, a dor em esperança, a morte em vida. E agora, eu te peço algo muito importante. Se essa oração tocou o seu coração, curta este vídeo. O seu like faz com que essa mensagem alcance outras pessoas que também estão sofrendo e precisam desse consolo. Nos comentários, declare sua fé escrevendo: eu recebo consolo. Essa frase simples é uma forma de abrir o coração para Deus e, ao mesmo tempo, encorajar outras pessoas que vão ler o seu testemunho. E não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Aqui, todos os dias, você encontrará orações e mensagens que fortalecem, renovam e transformam vidas. E antes de sair, já te convido a continuar comigo. O próximo vídeo já está aqui na tela, preparado especialmente para você. Clique agora e permita que Deus continue falando ao seu coração. Que o Senhor te abençoe, te guarde e te conceda paz em cada passo.